Seja muito bem-vindo ao canal, meu garoto. É isso aí. No vídeo de hoje, mais um grande aprendizado aí para você, que é um baterista que deseja tocar na igreja, que tem aquela vontade, aquele desejo. Hoje eu vou estar aqui mostrando para você uma oportunidade para você estar servindo na igreja, certo? Você que sempre foi aquele cara que se pergunta, como é que eu posso servir na igreja? Qual a forma que eu mais poderia me dar bem na igreja? Eu vou mostrar aqui, certo? No mínimo as 3 formas de você estar servindo na igreja, certo? O intuito desse meu canal aqui, na verdade, é o público da igreja, principalmente bateristas de igreja, músicos de igreja. Lá na igreja existem várias formas de você estar servindo. E uma das formas mais interessantes não poderia deixar de ser formoso és, sua face eu quero ver, brilhar, reinar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai. E aí, Rai? Acho que eu errei a melodia. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar aqui a você forma de você servir na igreja. Oi. Nem sempre você, para servir na igreja, precisa ser um músico, certo? Você pode muito bem, se você for um cara especializado em finanças, existem muitas igrejas que elas não têm uma finança bem organizada. Como assim, Cláudio? Por exemplo, o pastor ele não tem um bom controle financeiro. Muitos pastores eles não lêem a Bíblia, né? Infelizmente. Então eles não leram provérbio e não sabem administrar dinheiro. Eles não sabem fazer reserva para a igreja. Eles não sabem fazer o fluxo de caixa da igreja ali. Principalmente igrejas que abrem esses ministérios próprios, né? Que o cara não tem muita experiência. Às vezes é bem intencionado, né? A palavra diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não estou falando disso. Estou falando sim de organização. Então, às vezes você tem uma boa habilidade aí com finanças, você pode estar muito bem aí fazendo essa parte, certo? Um outro ponto que eu vejo muita carência na igreja é se você é um pedreiro, você é um carpinteiro, você é um cara que tem habilidade com elétrica, com solda, soldagem. Você pode desde mexer no som da igreja, ser um sonoplasta, ou você também pode estar fazendo ajustes, pequenos ajustes na igreja, como reparos de telhado, reparo de parede, emmassamento, reboco, piso, coisas desse tipo. Muita gente pensa que para servir na igreja precisa estar tocando uma bateria, tocando uma guitarra, um violão, um contrabaixo, na música em si. Não, você pode simplesmente utilizar as suas habilidades que você já possui e fazer aí um excelente serviço. Concorda comigo? Um outro ponto que eu vejo bastante, a câmera está aí, e eu não estou olhando para a câmera, né? É um saco. Um outro ponto que eu vejo também que você pode servir na igreja, e eu acho bem interessante, é o fato de você poder ali estar trabalhando na sonoplastia da igreja. Existe uma grande carência de sonoplastas na igreja. Você entender aí, basicamente, você pode estar servindo na igreja com a sonoplastia. Isso você precisa entender de graves, médios, agudos, né, frequências ali que são indesejáveis, em microfonia. Você tendo o controle básico da mesa de som, você já consegue servir e com certeza. Aí também um ouvido musical para estar ouvindo aí a mixagem da banda, né? Para uma peça, por exemplo, da bateria não soar mais alta do que a outra, a guitarra não está estourando, a voz também não está estourando ali. Enfim, aquela ideia de mixagem legal, né? E se você não me conhece, eu sou Cláudio Reis, criador de um curso online chamado Dominar Ritmo, que dá resultado a você 10 vezes mais rápido, você consegue aprender e a tocar bateria. Eu costumo dizer que você pode ter o resultado de até 1 ano em 4 meses, distribuído 1 hora por dia, 120 horas, e te dá resultado. Inclusive eu deixo o link dele na descrição, sempre. Eu já vou falar desse curso, certo? Ele está na descrição, está num valor promocional de R$ 9,97 mensais. Ou seja, está numa promoção maravilhosa para você estar fazendo parte aí do meu curso online, ter asas nas mãos, como diz um módulo meu lá. Enfim, confira na descrição logo mais. Mas vamos lá.
Uma outra forma que você pode estar servindo na igreja, que eu vejo bastante, é oradores, pessoas que possam estar falando no diaconato, no presbitério, no cargos espirituais aí, né, que foram designados lá cara, esqueci o nome do livro. Timóteo. Lá em Timóteo, né? Presbíteros, pastores. Você pode ser alguma dessas diáconos das mesas. Enfim, você pode servir nessa frente, né? Ali auxiliando diretamente o pastor da igreja, fazendo esse trabalho aí. Você pode ser uma função incrivelmente subestimada por todos, que é a função de zelador da igreja. Cara, não existe nada mais nobre do que você limpar a igreja. Você ali, cara, eu acho que você serve. Você, se brincar, você serve mais do que quem é um músico, cara, porque você literalmente limpa o lugar de cada pessoa que vai sentar na igreja. Você limpa o chão que cada pessoa vai pisar. Você coloca água no bebedouro de cada pessoa que vai beber um copo ali. Você vai estar sabendo que foi você que botou. E isso é muito gratificante. O pastor está lá engasgado na hora da pregação. Meus amados, eu digo Você vem correndo, traz um copo d'água para ele, e você vê o pastor desengasgando, você fala, aí. Isso é servir também, entendeu? Você tá de olho ali na igreja, tá auxiliando ali os irmãos ali na igreja, para qualquer prontidão, você serve uma água para o irmão, às vezes uma senhorinha tá ali, você já vai lá, serve, enfim. E uma outra frente que você pode servir, que eu acho que é uma grande falta, na minha igreja mesmo não tem, é uma portaria de qualidade, qualificada. Esses dias eu fui na igreja, cheguei lá, entrei, já fui logo bem recebido na entrada, com um aperto de mão, muito firme, com um sorriso no rosto, e falou, tudo bem, meu irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Eu disse, caramba, que legal. Já mudou minha perspectiva de recepcionamento ali, já fiquei bem ali naquele momento, né? Ou seja, a gente não vai na igreja por isso, mas isso faz toda a diferença. Nós somos seres humanos, sociáveis, que gostamos de ser educados e receber em troca a educação que nós damos. E isso é muito legal. Outro ponto muito interessante que você pode servir é na música. Aí sim você tem um leque muito grandioso. Você pode ser um ministro de louvor, né? O ministro de louvor, ele realmente ele puxa aqui, ó, uma música, né? Ele não é simplesmente um cantor, como no secular. Ele puxa uma música e leva a igreja à adoração. Ele tem o papel de facilitar a adoração da igreja. Ele não é um artista solo, né? Ele é um cara que ele está ali para levar a igreja a adorar com uma música que ele está cantando no microfone, em cima de uma plataforma. Então ele não vai só cantar, ele vai ter que cantar e vai fazer algumas coisas, algumas ministrações. Por isso chama ministro de louvor. Um outro cargo é o tecladista, que é um dos melhores músicos que existe, né? Um dos melhores músicos que existe, porque ele geralmente é maestro da banda, ele arranja a banda, não é regra. Enfim, o tecladista, que realmente é bom, né? Profissional, o cara fera mesmo, ele ajuda muito na banda. Agora, um outro cargo que é muito interessante, que eu acho, é o guitarrista, cara. Tem o meu amigo Otávio aí, um dos maiores guitarristas, né, do Brasil, com certeza, para mim e para ele também. Porque é tão difícil falar, né, cara? Um dos maiores, que a gente se sente tão pequeno, mas para mim ele é gigante, o cara é fera. É musical, musicalmente falando é incrível, tem que respeitar, o cara é muito bom. Então, a guitarra, ela proporciona a você fazer sentimentos, climas, nuances, efeitos, enfim, você vai trazer ali a igreja para aquele climão com a guitarra, com certeza. O teclado também. E o contrabaixo, eu não poderia deixar de falar, essa máquina de fazer grave, é o contrabaixo. Esse instrumento é maravilhoso, você pode trabalhar nele ali, fazendo os graves da banda, certo? Você vai trabalhar em consórcio comigo, né, que eu sou baterista. E é muito interessante, se eu não fosse baterista, com certeza eu seria um baixista, com certeza, né? Você também pode no violão. O violão é outra área que você pode servir, e o violão ele tem uma facilidade, que ele é fácil de carregar. Você geralmente vai estar tocando em toda a célula e não vai faltar lugar para você tocar no violão, certo? Porque ele é acústico e fácil de carregar, e todo mundo precisa, desde uma célula pequena até um evangelismo. A facilidade do violão proporciona que você, músico violonista, tenha
a demanda muito alta para tocar nos cultos e fazer e servir na igreja. Agora vamos chegar aqui na bateria, né? Vou até rufar os tambores aqui, porque para falar de bateria a gente tem que respeitar, né? Porque bateria... Que rufem os tambores! Pronto, batera. A batera é o melhor instrumento, né? Isso aí eu tenho que falar, porque realmente não dá pra gente mentir aqui. A Bíblia diz, né? Falar somente a verdade, que o homem seja sim, sim ou não, não. E eu tô falando a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. A bateria é o melhor instrumento, me desculpe os outros músicos. É o melhor instrumento, né? Com certeza, pelo menos pra mim. Isso aqui é uma forma de relaxar. Eu fazer esse vídeo pra você é uma forma de eu relaxar, de eu me descontrair. Gosto bastante. E existem as maneiras de você servir com a bateria. Vamos lá. Você não precisa somente tocar bateria. Você também pode expandir para o carrom. Bateria eu também considero carrom e percuteria, né? Que é uma variedade da bateria ali. Tem esteira de bateria. Então ele é um alongamento, uma extensão da bateria. Então você vai poder tocar, você sendo baterista, desde pequenos grupos e células tocando carrom, até você tocar em médios grupos de célula tocando percuteria, ou um kit reduzido de batera, ou numa igreja com a bateria grande, com tambores grandes, pratos grandes, microfonado, com um sistema de PA ali. Quando você pisar, o teto da igreja balança e o fogo desce. E os irmãos gostam bastante. Eu acredito que a bateria é um dos instrumentos mais empolgantes que tem. Então você, além de tocar o sentimento dos irmãos, com certeza com a sua musicalidade, você também vai estar ali fazendo um serviço de serviência diferenciado. Por quê? A bateria ela tem um poder único dos tambores. Você vê que as cordas e os tambores são algo assim que está escrito até na Bíblia, né? É para a gente adorar o Senhor com tambores, com cordas e, enfim, com voz. E os tambores, eles foram criados desde o princípio. Antes mesmo da criação do mundo foi criado os tambores, né? Tem uma passagem que fala, em ti foi criado os tambores lá, tal. E nós temos o privilégio de tocar o tambor, meu amigo. Isso aqui estremece tudo, isso aqui balança o teto, isso aqui balança o peito, isso aqui mexe com o corpo, mexe com as frequências do corpo humano, levando as pessoas assim a adorarem com muito mais facilidade. Todo mundo respeita o som imponente de uma bateria. Não tem quem não respeite, certo? Eu mesmo sou baterista. Quando eu escuto um baterista tocando, eu falo, opa, peraí, caramba, que peso, velho. Que grave é esse, meu irmão? Enfim. E existem algumas formas para você começar a servir na igreja tocando bateria. Isso aqui eu tenho propriedade para falar, porque eu já comecei em 2008, né, a servir na igreja tocando bateria. E eu sei exatamente o que você fazer e o que você não fazer, certo? Primeiro passo que você não deve fazer é sentar na bateria e começar a tocar de maneira desordenada e estudar isso por muitas horas sem um cronograma. Isso eu me arrependo amargamente, senão eu tocaria muito mais hoje. Um segundo erro que você deveria não cometer é o fato de você adquirir vícios. Por exemplo, que vício? Tocar torto, não pegar a baqueta direito, não saber tirar o timbre das peças da bateria, porque isso vai te dar muita frustração. As pessoas não vão gostar, com razão, do toque que você está fazendo, do groove que você está fazendo, porque está realmente muito ruim. E isso não quer dizer que você não tenha talento, não tenha a predisposição, nada do tipo. Eu sempre costumo dizer, se você consegue fazer isso aqui, ó, Senhor, formoso és, ó, sua face eu quero ver. Você já é um baterista. Porque a contagem do tempo é básico. Se você não consegue contar o tempo, então é melhor você repensar em alguma das atitudes de serviência que eu mostrei ali, né, anteriores. Mas se você conta o tempo dessa forma, você é um grande candidato para servir tocando bateria na igreja. É muito gratificante, isso eu te afirmo, com toda certeza. Então, esse é o segundo erro, você não saber tirar som da bateria. Um terceiro erro, que eu sempre considero que todo baterista iniciante comete, é o fato dele, além dele não saber tocar a bateria, ele senta na bateria, acha que sabe tocar e ainda atrapalha os outros irmãos que às vezes até estudam em casa e desenvolvem o seu instrumento e tocando muito alto o instrumento a fim de aparecer mais do que os outros. Cara, se você faz isso, pare imediatamente.
você não está servindo, você está atrapalhando, você está sendo uma pessoa inconveniente. Eu era essa pessoa, por isso que eu estou falando isso aqui com propriedade. Não pare de tocar bateria, não é isso que eu estou falando. Entenda bem, me compreenda. Pare de fazer isso, tocar alto desse jeito, entendeu? Não desiste da bateria, não desiste do que você está fazendo na igreja. E não importa, você tem que continuar, né? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não é isso? Então continue, só pare de tocar alto desse jeito. Então, se você quer iniciar na bateria de maneira simples e intuitiva, eu tenho um curso online chamado Domina Ritmo. Esse curso online leva você do básico até o avançado, para você tocar na igreja e fazer grooves muito interessantes. Você já imaginou você na igreja? Vamos lá, não fecha o seu olho não, olha para o vídeo agora, mas pensa bem. Você na igreja, se você quiser fechar o olho, fecha, é massa. Você na igreja lotada, com 700 pessoas, a igreja toda de mão para cima, você sentado numa bateria preta, com detalhes cromados, certo? Toda microfonada, com um sistema de PA lindo, impecável, que é o som, né? Quando você pisa no bumbo, aquele subgrave balança o peito do irmão lá no fundo da igreja. E você tá olhando ali, a igreja toda adorando e você fazendo aquele groove pesado. Por exemplo, tocando a música, uma música que está muito em alta agora, que é aquela É Ele, certo? Imagina só, eu vou até fazer aqui para você ver. Você sentado na igreja e você lá na batera e a banda toda rasgando e todo mundo. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, e soberano em poder Ele irá, e o governo está nele, e já Ele traz fonte, Ele virá. Imagina só, cara, você tocando. Cara, eu toco aqui, chega, imagino. Imagina você fazendo um groove desse na igreja lotada de gente, você podendo levar esse povo todo a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre. Cara, não tem comparação, não tem coisa melhor na vida. Então, se você deseja fazer isso da melhor forma possível, tem esse curso online, clica na descrição, está muito promocional. Esse curso custa R$ 597 em preços normais. Um dia ele vai chegar lá de novo. Qualquer hora eu subo. Mas nesse momento eu baixei para R$ 9,97 por mês ou até menos, certo? Clique no link e veja, que eu tenho certeza que você vai ter surpresa quando você clicar nesse link. Antes de mais nada, comenta aqui qual é a sua história com a igreja, com o louvor da igreja, se você já toca bateria. É porque eu fico falando aqui, a galera sabe quem eu sou, sabe da minha vida aí, que eu falo aqui, mas não sei se você também é como eu e toca na igreja. Qual é o tamanho da sua igreja? Quantos irmãos tem na sua igreja? Qual é a bateria da sua igreja? Tem bateria? Não tem? Certo? Eu vou fazer aqui uma forma, se você não tem bateria, de como você comprar uma bateria sem gastar nem um centavo do seu bolso para sua igreja. Uma bateria zero, certo? Igual eu fiz lá na minha igreja. Comprei uma bateria zero. Tem até review dessa bateria aqui, a Michael Trinity, para a igreja lá, certo? Uma bateria muito, muito legal pelo seu preço. Timbrar, um baita timbre legal, top para a igreja, perfeito. Para igrejas pequenas é ideal. Enfim, você quer aprender tudo isso? Inscreva-se no canal, deixa um like, não deixe de comentar aí, vamos interagir. Eu sou Cláudio Reis, eu sou criador de um método que te faz aprender a tocar bateria ou evoluir 10 vezes mais rápido e tocar o resultado de até 1 ano de resultado em 120 horas. Valeu, grande abraço. Esse é o último vídeo aqui nessa casa, com certeza nessa aparência aqui, porque eu estou me mudando. Eu vou estar mudando de residência aí em breve, essa semana agora. E eu acho que o próximo vídeo já vai ser lá. Então, se despeçam desse cenário aqui e até o próximo vídeo. Valeu, espero você no próximo, hein? Comenta aí bastante. Vamos engajar esse vídeo. Pra você não custa nada, mas pra mim faz muita diferença, cara. Deixa um like. Valeu.
Parar gravação. Botão.